Você é aquela pessoa que vive evitando conflitos nos relacionamentos, não consegue falar não, mesmo estando exausta, vive evitando conflito. Às vezes você acaba deixando de fazer as suas coisas para fazer as coisas para outra pessoa. Então, provavelmente você está dentro do padrão Centauri. Eu sou a Chia Moreno e hoje eu vou contar mais uma história, minha vida como centauro. Mas antes eu quero te explicar o que é esse padrão centauro. Bom, o centauro que eu estou falando está ligado ao perfil do floral de Bach Centauri, que foi desenvolvido pelo Dr. Bach. Então, o floral centauri, ele desequilibrado, ele lado negativo, tá? Ele vai se sentir com medo de ser rejeitado se ele falar não, ele tem medo de ser descartado pelas pessoas. E com o tempo ele vai se anulando tanto para caber na vida do outro que ele simplesmente se anula. Esse é o centauro que eu estou falando. Principalmente é marcado pelo medo assustador de dizer não. É quase que assim, é algo tão forte, e eu falo por mim, porque eu já fui um centauro, e muitas vezes eu ainda me pego indo para esse padrão, né? Mas imediatamente eu consigo reverter. Mas isso demorou, gente, anos para eu conseguir, através dos florais de Bach. Depois eu tive psicólogos, né? Que assim, como eu sempre fui uma estudiosa das energias vibracionais, né? Os florais e a física quântica, a vida inteira, eu é, eu fazia muita coisa sozinha, né? As ervas, né? Que eu aprendi com a minha mãe. E assim foi, entrei na vida adulta, né? Mas sempre com o problema de falar não, de botar limite. Eu me sentia culpada. Eu falava não e depois a pessoa podia, sabe, tá totalmente me usando e mesmo assim eu sentia que a errada era eu. Então esse é o centauro, floral centauro negativo. Por quê? Porque a partir do momento que você começa com a ajuda do floral centauro, que traz a onda, né, que vai consertar esse lado dele da, do, da falta de coragem de dizer não, ele vai se tornar um centauro positivo, né? Então tem muitas pessoas que em algum momento da vida ficam com centauro, entendeu? Algumas pessoas nascem centauro, que foi o meu caso. Então, desde criança eu tenho um padrão centauro, mas eu demorei muito tempo para descobrir isso. Eu fui descobrir isso quando eu fui estudar a terapia floral para me tornar uma terapeuta dos florais de Bach. Foi quando, né, eu descobri que eu era centauro, né? Então, agora eu vou contar. Assim, eu tenho muitas histórias para contar como centauro, e essa história tem a ver com uma história que eu contei, eu acho que foi no episódio 2, onde eu falo que eu fui parar na emergência, de tanto que eu engoli muito não, né? E o centauro tem esse lado que ele vai engolindo, né? Sapo, e depois, né? Chega uma hora que ele vai, ou ele vai explodir,
vai se tornar, né, vai ficar com muita raiva dele por ter falado alguma coisa e depois, sabe, com medo de perder um trabalho, um relacionamento, uma amizade. Então, ele vai engolindo, ele volta atrás, ele tem a vontade fraca, enfraquecida, né? Então, o que aconteceu, né? Volta lá também nesse episódio. Eu só não lembro qual episódio que foi, mas eu acho que foi o 2. Que eu fui parar no hospital, né? Eu fiquei vomitando um dia inteiro, que eu estava de folga. E eu comecei a ficar desidratada, fui pro hospital, tá. E o que eu não contei, assim, eu vou falar agora uma parte, né, sobre os relacionamentos. A pessoa, o companheiro que eu estava na época, ele me levou para emergência, né? E eu fiquei lá pelo menos umas 6 horas na emergência. E ele falou para mim assim, que em pleno dia de folga dele, que ele tinha que estar ali. Aí eu tava tão mal, eu tava tão fraca, que eu, sabe, assim, aquilo só piorou minha situação. Aí, gente, ele saiu. Eu fiquei lá, tudo. E antes que aconteceu que eu tive uma reação ao remédio que eles me deram, né, pra eu melhorar mais rápido, ele voltou lá, ele saiu, foi pra recepção, voltou e falou assim, ó, não vou ficar aqui não, tô indo embora. Gente, olha isso, olha a situação. A pessoa estava precisando do indivíduo para ficar ali, né, fazendo companhia, que estava na emergência, nem sabia que poderia acontecer. Aí eu fiquei ali, gente. Fiquei, daí tive a reação, né, ao remédio, que eu parei de respirar e tudo. E uma enfermeira veio e praticamente me salvou, porque isso foi uma emergência médica, né? E aí, depois disso, eu fiquei pelo menos mais uma hora e pouquinho ali, né? E aí eu fui melhorando, porque ela me deu um outro remédio. Eu ainda tava meio zonza, assim, sabe? Mas estava bem, já tinha melhorado. Aí ela falou, olha, você tá liberada, né? Eu falei, beleza. Falei, aí agora, porque já tava de noite. Aí eu saí meio assim, né? Tava triste, assim, sabe? Falei, cara, eu vou chamar um táxi, né? Aí cheguei ali, né? Tava o pessoal da emergência. Falei, olha, eu não tinha celular na época. E aí a mulher falou assim, olha, você pode usar o da recepção, você só chega lá e disco 0. E eu falei, mas eu preciso chamar um táxi para ir embora. Aí ela falou assim, olha, tem uma lista lá do lado e tem um número de táxi. Você quer que vá com você? Eu falei assim, não, obrigada, tô bem. Aí fui, né? E saí da emergência. Quando eu entro assim, esse meu ex-companheiro tava lá. Aí, mas você sabe quando você tá tão mal que você não tem nem reação? Aí ele só falou assim, acabou? Eu falei assim, acabei. Aí entramos no carro e tal. Aí não perguntou nada, não falou nada. Eu falei assim, eu acho que eu tive um choque anafilático. Mas não foi um choque anafilático, né? Eu acho que se tivesse sido um choque anafilático, eu acho que eu teria morrido. Ou teria acontecido alguma coisa muito séria. Mas não foi a reação ao medicamento, né? Aí ele falou assim, sei lá, sei não. Tipo assim, botando em dúvida o que eu tinha falado. Mas enfim, gente, eu queria contar essa história para vocês, que mesmo acontecendo tudo que aconteceu, né, essa pessoa me tratou desse jeito, o que eu iria fazer? Hoje, primeiro que eu nem estaria num relacionamento desse, tendo consciência, sendo um centauro curado, com amor próprio, com limites, aprendendo a ler, a ver as bandeiras vermelhas. Eu jamais eu poderia até conversar com a pessoa, mas eu não entraria, entendeu? Num relacionamento abusivo como foi esse. Aí, o que eu fiz? Voltei para casa, descansei,
No dia seguinte, gente, tava meio fraca ainda. Eu nem lembro mais, mas eu acho que me deram algum remédio para tomar. Não lembro mais. Eu acho que sim. Continuei a vida normal. Continuei com a pessoa. Continuei no trabalho. Continuei. Entende? Então, assim, isso foi há mais de 20 anos. Isso aconteceu. Então, o porquê de eu fazer esses vídeos? Primeiro que hoje eu sou uma terapeuta dos florais de Bach. Eu sou um centauro, né? Mais um centauro curado. E sou radiestesista também, que também consegue ler através dos pêndulos esse tipo de bloqueio, né? Não vou dizer que essas duas terapias vão curar você como centauro, porque muitas vezes nós temos que passar por um outro tipo de terapeuta. Também não descarto, né, a ajuda de psicólogo, ajuda de psiquiatra. Às vezes você, dependendo da tua situação, porque assim, a gente vai fazendo os tratamentos e a gente vai tendo as catarses, a gente vai se limpando, né? Se você não tem alguém para te dar apoio, como uma terapeuta floral, radiestesista, psicólogo, ou outro tipo de terapeuta que venha a ser necessário, também tem a parte do seu lado da fé, qual seja a sua fé, né, que você pratica. Você precisa da fé, porque foi quando eu encontrei a minha fé, foi em um desses momentos, né? Então existe uma série de quadradinhos que precisam ser cuidadosamente cuidados. Desculpa, gente, o barulho aqui. É que eu moro bem, tem bastante árvore aqui perto onde eu moro. Entendeu, gente? Então, assim, se você passa por algum tipo de situação, né, que eu te falei aqui sobre centauro, então esse vídeo é para você. Essas experiências são para você. E eu espero de coração trazer essas informações aqui para você aprender a pôr limites, para você falar sim para você e não para aquilo que te escraviza, porque você vira um capacho, né? Dependendo da pessoa que você encontra, ela te transforma num verdadeiro escravo. E para sair daquela situação, meu Deus, tenho outras histórias para contar, que eu sei o que eu fiz para poder sair da situação que eu me coloquei. Porque olha só, a gente não pode falar das pessoas, né, que estão tirando proveito, quando na verdade a gente não está sabendo se defender, né? E isso é muito, muito sério, gente, muito, muito sério. Não é brincadeira, não é simplesmente aprender a falar não. Existe todo um trabalho de camadas, sabe? De questão de saúde mesmo, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter trazido informações que façam você refletir onde você está, se você se identificou, né, com isso, e que a gente possa caminhar junto aqui no meu canal, eu trazendo essas informações para vocês. Um beijo e até o próximo.